Salve, salve pessoal, meu nome é Martin, cá estamos para um vídeo. Ai, mas você tinha prometido uma thread, até fez uma votação no Twitter para o povo decidir se queria um vídeo ou uma thread. Eu sei disso, me perdoem, mas eu não tô com energia para escrever uma thread inteira sobre dicas de escrita. Eu não tô tendo energia nem para escrever um capítulo do meu Ragnarok, que é muito mais importante que isso. Quem dirá uma thread inteira. Enfim, né? Esse vídeo aqui é sobre 10 dicas muito importantes para quem é iniciante na escrita, né? Lembrando que eu não sou profissional. Eu também posso me enquadrar muito bem como iniciante. E eu já quero alertar isso pra não ter comentário dizendo que, ai, você se acha muito escritor profissional. Ai, você ama julgar e criticar os outros pela escrita, quando nem você é profissional. Né, como muita gente diz a respeito do meu quadro, analisando rodadas dos outros, né? Vocês sabem muito bem de quem que eu estou falando. Enfim, indo ao foco, a primeira dica, né, que é uma das mais importantes, inclusive para mim, é que foque em ser bom por si mesmo. É um tópico que eu resolvi pôr, né, ainda mais com o primeiro, porque hoje mesmo eu estava conversando a respeito disso com uma amiga minha, né, não vou citar nomes, mas ela é artista e tem muita insegurança a respeito disso. E é uma coisa que eu acho que é de ouro. Muita gente desiste por não ser por não ser boa que nem os outros. Tipo, ai, a outra pessoa desenha muito melhor que eu. Ai, a outra pessoa escreve muito melhor que eu. Eu não consigo evoluir por isso. Quando é justamente por isso que você não consegue evoluir. Se comparar com os outros é uma merda. É uma merda. Eu não digo por experiência própria, porque eu felizmente nunca fui esse tipo de pessoa. Mas de verdade, não se compare aos outros. Tente sempre ser bom por si mesmo. Não tente, como é que dizer, imitar os outros, né? Foque, foque em fazer aquilo que te agrada. Foque em fazer aquilo que é bom pra você. Você nunca vai evoluir se você ficar se comparando aos outros. Eu digo isso porque tem muita gente que é assim comigo. Ai, você escreve muito bem. Eu fico muito triste que você escreve bem. Eu não consigo escrever que nem você. Você faz parecer que é fácil. Beleza, eu não tenho culpa disso. E o nome disso, inclusive, é vitimismo. Não seja uma pessoa vitimista. Porque recentemente mesmo eu tive que lidar com uma pessoa vitimista e não foi nada agradável. Você sabe muito bem de qual pessoa eu tô falando. A segunda dica é: se permita a ter inspiração. Ué, mas você não acabou de falar que você não deve que você não deve tentar ser igual aos outros? Sim, mas inspiração é uma coisa. Você tentar ser igual aos outros é outra. Inspiração é você pegar algo externo ao que você faz e utilizar isso para meio que criar uma coisa em cima com base no que a coisa te inspirou. Isso é inspiração, você não está copiando. E é uma coisa que muita gente me critica. Ai, você fez um personagem que é muito parecido com outros personagens. Não gostei. Enquanto isso não é um problema. Não é porque um personagem meu tem muitas similaridades a outros personagens que ele vai ser uma cópia. Muito pelo contrário. Eu só fiz referências, paralelos e justamente inspiração. Eu me permitia isso e foi exatamente isso que fez eu me divertir escrevendo o personagem em questão, né? Que é o Yufei do meu Ragnarok. Que muita gente mongol
fica falando que é um personagem ruim só porque é muito parecido com outros personagens. Inclusive, algumas similaridades que falaram nem foram intencionais. Não, ironicamente não foram. Ai, ai. Enfim, essa é a segunda dica, né? Se permita ter inspiração. Terceira dica. Tenha um foco na sua história. Toda história deve ter um foco, né? Foco, eu digo, o objetivo da história, né? Tipo assim, o objetivo do personagem principal, o MacGuffin da obra, que é meio que o que faz a... que é meio que um artefato que faz a obra andar, e etc. Isso é um foco na história, e toda a história que se preze deve ter um foco. Por quê? Porque quando uma história não tem um foco, ela meio que não é sobre nada. Eu digo isso por experiência própria, porque principalmente fazendo história em grupo, eu percebi que é difícil ter um foco, né? Eu lembro de já ter feito uma história com um grupo de amigos meus e, e era muito difícil ter um foco porque cada um queria uma coisa. Mas não, uma história deve ser sobre uma coisa. Ai, mas tá tudo bem a história meio que mudar o foco com o passar do tempo? Sim, é certo na verdade. Por quê? Porque isso demonstra desenvolvimento na história. Entendestes? Enfim, essa é a terceira dica. Tenha um foco na sua história. Quarta dica, que é uma dica que é muito difícil. Eu entendo isso. Tanto é que eu já critiquei muita gente aqui no meu canal por isso. Você sabe de quem eu tô falando. Que é, faça um protagonista marcante. O protagonista é sempre o personagem que mais deve ser bom em uma história. Porque o protagonista é quem move a história. Pelo fato do protagonista ser o personagem principal, o personagem de foco, o personagem que o espectador acompanha de início a fim, é super importante o protagonista ser marcante. Coisa que eu não vejo muito em muitas obras, tipo sei lá, Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen tem um protagonista muito passivo, cara, muito desinteressante, muito, sei lá, sem graça. E é uma coisa que, de verdade, mais me afastou de continuar vendo Jujutsu Kaisen. Porque eu não consigo gostar do protagonista. E é uma coisa que se aplica a várias outras obras e pode se aplicar muito bem a você que está ouvindo isso. Porque, assim, né, como eu falei, o protagonista é o foco da história e é o personagem que mais deve ser bom justamente por isso, porque é o foco da história. É um personagem que o leitor sempre vai acompanhar de início a fim. Ou seja, se o protagonista for, sei lá, irritante, se o protagonista for, sei lá, desinteressante, se o protagonista for muito passivo, que não age muito na própria obra, é algo negativo. Ai, mas tem obras que o protagonista não faz muita coisa para os outros personagens terem foco. Ok. É algo que, teoricamente, seria algo bom, né? Para os outros personagens terem foco. Mas o que adianta uma obra literalmente se chamar Baki, o nome do protagonista ser Baki, se o próprio Baki não luta, se o próprio Baki fica o tempo todo só saindo com a namorada, se o protagonista fica não fazendo nada enquanto é os outros personagens que sempre lutam e resolvem tudo. O que adianta? Tipo assim, os outros personagens conseguem ter foco, sim. Mas o que adianta se o próprio pilar da obra não age? Entendem? Ou seja, é algo negativo o protagonista não ser marcante. E é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo que me pede dica. Quinta dica, coloque corpo nas suas cenas. Como assim colocar corpo? É muito normal muitas cenas, tipo assim, não terem corpo. Porque uma cena, ela sempre deve ter ela sempre deve ter o acontecimento, tipo assim, um personagem avança contra o outro numa luta, né? Isso é o acontecimento. Mas é muito fácil de você ver
as pessoas escrevendo só isso mesmo. Tipo assim, fulano avança contra ciclano. E não pôr um corpo na cena. Não pôr, tipo assim, uma carga, uma emoção, uma vontade. Tipo assim, não torna excitante, não torna marcante, não torna nada. É só uma coisa que você lê ultra rápido e não consegue absorver, não consegue aproveitar, não consegue, como é que eu posso dizer, sentir a cena. Isso é um problema majoritariamente de quem escreve capítulos muito curtos. Mas eu não tenho muito tempo para escrever. Mas eu não gosto de capítulos longos, por isso eu faço capítulos curtos. Tudo bem, não é um problema. No entanto, mesmo assim, é um problema suas cenas não terem corpo. Tipo assim, o que importa não é o que acontece, o que importa é sempre como acontece. E é uma coisa que, inclusive, muita gente não entende. Tipo assim, tanto faz, sei lá, um personagem morrer. Tipo assim, o que realmente importa é como o personagem morre. O que importa é se a morte do personagem é marcante. O que importa é se a morte do personagem é triste. O que importa é se a morte do personagem afeta no resto da história. E etc. Isso é o corpo. Não é, não é só algo raso. Como, tipo assim, você escrever, fulano morre. Não, não, cara. Por isso, sempre faça um diálogo, sempre faça uma cena, tipo assim, minimamente bem trabalhada, e etc. Isso dá corpo à sua cena. Enfim. Acho que, acho que vocês entenderam. Sexta dica é: entenda os limites da sua obra. Uma obra sempre deve do verbo dever. Entendeste? Toda obra deve ter o seu limite. Seja o limite de nível de poder, seja o limite de construção, seja o limite do autor mesmo, né? O autor tem certas limitações na hora de escrever, etc. Você não entender os seus limites é uma bosta. É uma bosta porque tira o interesse do leitor para continuar vendo a sua história, cara. E é uma coisa que acontece muito comigo. No próprio Jujutsu Kaisen, que eu citei aqui, aconteceu muito comigo, cara. E me afastou muito de continuar vendo. Porque eu não sinto que a obra reconhece os próprios limites. Eu não sinto que a obra entende no que ela não consegue fazer. E isso me afasta pra caralho, cara. Pra caralho mesmo. Porque é como se o autor tentasse muito ser fodão e não soubesse fazer, mas insistisse tanto nisso que ficasse uma bosta. Isso é você não entender os limites da sua própria obra. Isso é uma coisa negativa. Como é que eu entendo os limites na minha própria obra, então? Foque em tentar entender no que você não consegue fazer. Isso vai ser uma coisa muito importante. De verdade mesmo, muito importante quando você for escrever a sua obra. É sério, você só vai afastar pessoas se você não entender os limites da sua própria obra. De verdade mesmo. Sétima dica: não tenha medo de mudar coisas que te incomodem. Eu tenho uma lista de Ragnarok. Eu não gosto de alguns nomes na minha lista. Eu posso mudar? Pode, cara. A lista é sua. Não tem problema você mudar coisas na sua própria obra que te incomodem. Tipo assim, eu planejei tal coisa e atualmente eu não gosto mais da coisa que eu mesmo planejei. Eu posso mudar? Pode, cara, não vai ter problema. O importante é você gostar do que você mesmo faz, porque quem mais deve gostar do que você mesmo faz é você mesmo. É uma coisa que eu falo porque é verdade. Não adianta você escrever uma história que nem você gosta da história, cara. Como você espera que as outras pessoas vão gostar? Mas as pessoas têm gostos diferentes. Elas podem gostar das coisas que o próprio autor não gosta. Ok. Mas e daí, cara? Quem mais deve gostar é o próprio autor.
quem mais deve gostar. E é por isso que Sei não se sente bem com coisas em que ele mesmo planejou e tem todo o direito de mudar. Mesmo que essa coisa afete o andamento da história, mesmo que essa coisa pareça benéfica, se o autor se sente bem assim, tá tudo bem. Eu digo isso por experiência própria, inclusive, né? Além das mudanças que eu fiz na minha lista, eu mudei rodadas também. O Tsukuyomi, que é o deus que está lutando atualmente, ele não era para enfrentar Himiko. Ele era para enfrentar o Vlad. Tanto é que na versão antiga mesmo, ele enfrentava o Vlad. Eu só mudei porque eu não me sentia bem com isso. Tipo assim, Vlad contra Tsukuyomi era uma rodada que eu gostava muito. No entanto, eu não me sentia bem porque, tipo assim, por que eu tinha metido a relação da Himiko com o Tsukuyomi pra no final eu não usar? Eu não me sentia bem com isso. Eu fiz até os dois meio que prometerem se enfrentar e eu não iria fazer os dois se enfrentarem? Porra! Eu não me sinto bem com isso. Porque é um erro básico da escrita, inclusive. Né? Você criar uma coisa e não usar. Então, né, como eu me senti melhor fazendo Himiko contra Tsukuyomi, eu fiz Himiko contra Tsukuyomi. Pronto. Resolvido. Enfim. Oitava dica. Não tenha medo de escrever muito. É uma coisa que reclamam muito comigo, inclusive. Os teus capítulos são muito longos. Eu não gosto de ler capítulos longos. Problema seu. Não unicamente. Problema seu, porque tipo assim, um capítulo ser longo é algo positivo. Tipo no meu caso, eu tento escrever bastante, mas eu tento escrever bastante no bastante em que acontece coisa pra caralho. Tipo assim, você lê um capítulo meu e você não sente que faltou alguma coisa no capítulo, né? É uma coisa que eu sempre tento dar ao leitor. E aqui vai meio que de uma dica bônus mesmo, que é em relação à escrita mesmo. Faça a escrita progredir no seu capítulo, né? Tipo assim, escreva algo longo, mas é algo longo que progride. Que é uma crítica que sempre fazem comigo. Tipo assim, muita gente elogia muito a minha escrita por isso. Porque tipo assim, mesmo os capítulos sendo longos, as pessoas sentem que a escrita progride. Tipo assim, que a cada linha progride, né, o capítulo até o final. Ou seja, não tenha medo de escrever muito. No entanto, lembre que quantidade não é qualidade. Tanto pouco quanto muito. Nona dica, e aqui é uma indireta muito direta para muita gente, que é aceite críticas. Aceitar crítica é o jeito mais fácil de você evoluir, porque você nunca vai acertar tanto no início. Você sempre vai errar. Mesmo a sua escrita sendo nota 9,99, você nunca vai ser perfeito, cara. E aqui também vai a própria 10ª dica, que é, você nunca vai ser o novo Shakespeare. Tipo assim, é muito importante você entender que críticas são importantes para a vida. Como eu falei, você nunca vai ser perfeito. Ou seja, você vai errar. Tanto no início, quanto no meio, quanto no final. Por isso, aceitar críticas é importante para a vida. Para a vida. Não sou eu quem define isso, inclusive. E para a 10ª dica, você nunca vai ser o novo Shakespeare. E é uma coisa que eu vejo muita gente meio que fazendo, inclusive. Que é superestimar a própria escrita e a própria obra para meio que se pôr acima dos outros. Quando isso é uma coisa ridícula de se fazer, cara. Ridícula mesmo. Enfim, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem.